separa por partes. Então, observe o seguinte. Antes de eu entrar em integral por partes, eu vou falar de umas propriedades que a gente já viu. Primeiramente, a integral da soma. O integrador é um operador linear, então a integral da soma é a soma das integrais. Isso a gente já viu. Nós vimos também que a integral da diferença é a diferença das integrais. Vimos que a integral multiplicada por de um escalar multiplicando uma função, esse escalar não vai afetar a integração dessa função. E vimos também 3 propriedades de derivação. Em derivação, vocês viram o seguinte: a derivada de f de g vezes g, f de x, g de x, derivando isso em x, isso aqui é a derivada do produto, conhecido como regra do produto. Nós temos que df de x em x vezes g de x, derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Vocês aprenderam como regra do produto. E nós temos a regra do quociente. A derivação, a integração por partes vai sair exatamente dessa relação. É isso que nós vamos trabalhar. Agora, a derivada de um quociente f de x que multiplica g de x. Não. Quociente derivada de f de x sobre g de x. O que é que vocês aprenderam? Vai ser derivada da primeira, df de x vezes a segunda, g de x, menos a primeira vezes a derivada da segunda, dividido pela segunda função ao quadrado. Isso vocês viram, né? Sim, viram. Então, a regra, a integração por partes, ela vai sair exatamente dessa propriedade aqui, que é a derivada do produto. A integração por substituição saiu da regra da cadeia. A derivada de x, de y, da função, vou colocar aqui a função, em x, é igual a derivada dessa função em u, vezes a derivada de u, ou simplesmente f. Como vocês viram, f' de u vezes u'. É por isso que nós utilizamos a derivada para a integral por substituição. Uma tem que ser derivada da outra, porque se eu integrar aqui em dx, eu encontro a outra relação. Agora, para a integração por partes, essa integral por partes, ela vai fazer o seguinte: eu tenho essa regra aqui, df, é porque vocês não podem se acostumar com um monte de fórmula que aparece, regra mais regra mais regra, sem entender exatamente que essas são consequências da definição de integral. São consequências de propriedades, consequência da característica de cada função. Então observe o seguinte: eu tenho essa regra aqui, a derivada do produto é derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira.
eu posso simplesmente multiplicar todo mundo aqui, digamos assim, por dx, tomar como uma multiplicação essa expressão. Eu tenho que d f de x, g de x vai ser igual a df de x vezes g de x mais f de x. Isso não vai dizer que é mil, assim. Eu tenho essa relação aqui. E agora eu posso aplicar a minha integral. Aplicando a integral nessa expressão, a integral da soma é a soma das integrais. Observe que aqui eu inverto a ordem. Eu tenho que a integral da derivada é a própria função. Então, f de x vezes g de x vai ser igual, colocando na ordem aqui, g de x diferencial em f, mais a integral f de x diferencial em g. O que faz com que a minha relação, eu vou colocar isso aqui em evidência. Então, posso levar esse termo para o outro lado da igualdade. Então, nós temos que a integral de g de x df vai ser igual a f vezes g, f de x, g de x, menos a integral de f de x d g de x. A essa regra nós chamamos de integração por partes. Para ficar mais simples a visualização, sendo f de x igual a u e g de x igual a v, nós reescrevemos essa expressão como sendo a integral de v du vai ser igual a u v menos a integral de u dv, que está na primeira expressão da tabela de vocês. Então, essa regra é chamada de integração por partes. Ninguém inventou uma teoria nova para poder integrar. Simplesmente foi retirado da propriedade que a derivada tem. A integração, ela surge da ideia da antiderivação. Então, as propriedades que se expandiram, o produto de duas funções expande para aquele termo. A integral você quer simplesmente contrair para o termo inicial, encontrar quem é a função f de x e quem é a função g de x. Simples como matar barata. Pode dar stop. Copia.